Boa tarde, pessoal. Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Vamos entrando. Vou me apresentar primeiro. Me chamo Luíne, sou coordenadora de desenvolvimento e carreira do aluno. Estou hoje aqui muito feliz de participar dessa abertura da nossa segunda live da quinta-feira virtual de estágios e empregos. Temos hoje um palestrante super especial da Ambev e a Tatiana Pina, da Jornada do Futuro. Antes disso, quero falar um pouquinho da feira, para que vocês convidem amigos, familiares, colegas para participarem, né? A gente tem um papel como instituição de ensino de trazer essa oportunidade, apesar dos desafios que esses 2 últimos anos têm trazido no Brasil, né, da pandemia. Então, queremos trazer oportunidades para vocês, dizer sim que o mercado de trabalho ele está aberto, que existem vagas. Estamos com mais de 118 mil vagas disponíveis no Brasil, não só presenciais, mas também virtuais e home office. E para aqueles que também não estão procurando vagas, mas queiram, né, desenvolver competências comportamentais, entender um pouquinho do mercado de trabalho atual, quais são as necessidades. Estamos com diversas lives todos os dias, né, começando hoje até o dia 27. Acompanhe a agenda que estará disponível no auditório. Lá vocês conseguem ver todas as lives com os temas que estão apresentando. Então, aproveitem, entrem bastante todos os dias, que estaremos muito felizes de receber vocês, de fazer parte aqui desse grande projeto. Agora eu vou passar minha palavra para a Tatiana Pina, que vai fazer a mediação da nossa live de hoje. Tati, obrigada pela tua presença. Obrigada, Luíne. Obrigada novamente pelo convite de estar aqui. Queria dar boa tarde para o pessoal que eu já dei bom dia, né? Que a gente já fez uma palestra de manhã. Queria agradecer a presença do Damião aqui, que vai fazer a tradução para vocês, né? Para todo mundo poder aproveitar desse conteúdo. E, gente, assim, para quem não me conhece, quem não estava na outra live, vocês vão me ver em algumas lives fazendo a mediação. Meu nome é Tatiana, eu faço parte do Jornada para o Futuro, que é um projeto da Companhia de Talentos, que visa o desenvolvimento das competências socioemocionais, que visa aproximar vocês do mercado de trabalho. E o Jornada, ele conta com grandes parceiros, né? Dentre eles a Ambev, que é a Luísa está aqui, que é quem vai falar com vocês hoje. E eu queria convidar todo mundo que está aqui a participar do Jornada. Eu vou passar para vocês rapidinho, para não entrar no tempo que a Luísa, que hoje vocês vieram aqui ver a Luísa, não ver o Jornada. Mas só para vocês saberem o que é o Jornada para o Futuro, né? A gente trabalha as 8 soft skills mais pedidas pelo mercado, a gente conta com diversas empresas parceiras, né? De todos os segmentos e que é legal para quem quiser se desenvolver, se aproximar do mercado, falar de processo seletivo. Então, fica aqui o nosso convite. Vou deixar para vocês, aqui para vocês os nossos contatos. Então, o nosso site para vocês se inscreverem é jornadaprofuturo.com.br. Tem um QR Code aqui para quem tiver com o celular e puder já apontar. O Jornada é um programa gratuito, é um programa que ele é para quem está na graduação ou para quem tem até 1 ano de formado. Então, estão todos bem-vindos, né? E aqui estão os meus contatos também, LinkedIn, Instagram. Se vocês precisarem de alguma coisa, vocês podem me acessar por lá, tá bom? Então, essa era a minha abertura para falar com vocês sobre jornada. E aqui a gente está com uma super convidada, uma super parceira nossa do Jornada e quem vai trazer todo um conteúdo incrível para vocês, que é a Luísa. Tudo bem, Luísa? Oi, Tati. Obrigada pelo convite, obrigada pela introdução. Oi, pessoal. Boa tarde para todos. Você dando um ok, eu começo daqui, Tati. Super ok. A sala é sua, aí depois eu vou te trazendo as perguntas. Combinado. Bom, primeiro, mais uma vez, Tati e Companhia de Talentos, muito obrigada pelo convite, muito obrigada, Damião, por estar aqui fazendo a tradução e para a gente conseguir chegar ao maior número de pessoas possível. Eu vou compartilhar minha tela aqui para começar esse bate-papo com vocês. Combinei com a Tati que a gente vai
fazer o bate-papo aqui, eu vou falar um pouco para vocês, e aí depois ela vai reunir as perguntas, e no finalzinho a gente faz essa parte de responder as perguntas de vocês. Tomara que vocês tenham bastante pergunta, que a gente consiga interagir aqui, e que seja um momento muito proveitoso para vocês. Vou começar me apresentando. Então, eu sou a Luísa, da Ambev, tenho 27 anos, sou mineira, gosto muito aqui de Minas, da minha cidade, que é Belo Horizonte, sou formada em Relações Internacionais e sou uma entusiasta pelo mundo melhor. Acho que eu encontrei isso muito aqui na companhia e cada vez mais eu tenho vontade de deixar um legado, de fazer com que o mundo seja melhor para as pessoas, para os funcionários aqui da companhia e para as pessoas com as quais eu consigo entrar em contato. Então, tomara que eu consiga fazer um pouquinho disso para vocês aqui hoje. E aí, voltando aqui ao tema do nosso bate-papo, quando eu conversei com a Tati a primeira vez e quando o convite veio, o título do bate-papo é esse: Desenvolva sua atitude e se destaque profissionalmente. E aí eu pensei muito em como é que a gente ia colocar isso de um jeito prático para esse bate-papo ser proveitoso para vocês. E aí eu resolvi, com uma licença poética, e mudei um pouco aqui o nome. Então, hoje a gente vai falar sobre essas duas coisas. Sobre a atitude empreendedora, mas a gente vai focar em protagonismo e em empreendedorismo. E aí, eu vou trazer aqui algumas competências para ser algo mais próximo do dia a dia de vocês, que vocês conseguem desenvolver para ter essa atitude e para chegar a essas duas palavras aqui, né, protagonismo e empreendedorismo, que são tão presentes no dia a dia, especialmente de quem está aí entrando no mercado de trabalho, procurando emprego. Então, vamos discutir um pouquinho disso aqui hoje. Primeiro, eu resolvi trazer para vocês o que é protagonismo. Eu gosto muito de teoria e eu acho que entender a palavra faz muita diferença para a gente conseguir internalizar e se organizar para chegar naquilo ali. E aí, a palavra protagonista, ela do antigo, né, no teatro grego, era o principal ator de uma peça. Então, o protagonista é sempre aquela pessoa que é referência naquilo que ela está fazendo, ela é o principal. Ele é o principal personagem de uma peça, de um filme. Então, a ideia de protagonista é isso, de protagonismo é isso. E aí, voltando para a carreira de vocês, para o que vocês fazem no dia a dia, para os estudos, como é que você define essa persona? Quem é o protagonista aí da vida de vocês, da carreira de vocês? Vocês estão trazendo a carreira de vocês para o centro? Vocês estão buscando se capacitar, se informar, participar de eventos que possam deixar vocês mais próximos do mercado de trabalho, mais preparados? Como é que vocês estão definindo aí esse ator principal da vida e da carreira de vocês? Vocês conseguem enxergar essa pessoa aqui, querendo chegar no topo aqui, subindo para poder ser, de fato, o ator principal da carreira? E aí, quando a gente fala de protagonismo, eu dividi em três visões, assim, né? Em 3 temas para trazer para vocês. E não tem como falar de protagonismo e não falar de liderança. E mais do que uma simples liderança, né, de ser um gestor, de estar em um papel de líder, é muito importante a gente entender essa diferença. A gente tem muitos líderes que não são gestores e a gente tem muito gestor por aí que não é líder. Entender a diferença entre um e outro é super importante. O líder é aquela pessoa que se põe como exemplo. Então, a liderança mais pura é a que a gente consegue exercer por impacto e por influência. E aí, o que é isso, né? O que é esse impacto e influência? É você ter posicionamentos e trazer opiniões que, de fato, mudam ali a realidade de onde você está inserido. Então, o impacto é mudar essa realidade, e a influência é o que faz com que o líder seja líder. É você conseguir fazer com que as pessoas caminhem com você, não porque hierarquicamente elas estão atreladas a você, mas porque elas entendem que os seus direcionamentos, que a sua liderança, ela é colaborativa e ela faz sentido para que o trabalho seja mais bem feito. Então, a gente tem cada vez mais nas organizações exemplos de estruturas que têm menos gestores, então, que são menos verticalizadas e que são mais horizontalizadas. Então, cada vez mais a gente vai ter parceiros, e essa liderança, que não é uma liderança de gestão, ela se torna muito importante. Então, para que você consiga ser protagonista da sua carreira, você precisa trabalhar o seu impacto e a sua influência para as pessoas que estão próximas a você.
E aí um ponto muito importante sobre esse impacto e influência é como é que a gente muda de uma liderança de comando e de controle, então você fala, as pessoas seguem o seu comando, para uma liderança de exemplo. Então, das pessoas perceberem que elas querem, que elas são influenciadas por você e que elas querem realizar as ações, a tomada de decisão, tendo você como um exemplo e não como alguém que realiza um comando. Então, para ter uma atitude de protagonista na carreira de vocês, o primeiro ponto, a primeira capacidade que vocês precisam trabalhar no dia a dia é a liderança. E aí, avançando aqui para o nosso segundo ponto, que também é super importante, é a tomada de decisão. E aí, gente, a gente toma decisão todos os dias, a todo momento na vida da gente. A gente não dá um passo, a gente não levanta de uma cadeira sem tomar uma decisão. E é muito importante a gente entender que as nossas decisões, elas são contínuas. Nem sempre a gente vai ter todas as informações para poder tomar uma decisão, nem sempre a gente vai conseguir parar e pensar com muito tempo. Às vezes a tomada de decisão, ela precisa ser rápida, a decisão ela precisa ser tomada. A gente precisa chegar a uma conclusão e avançar ali no nosso dia a dia. E aí é super importante que a gente colete dados, que a gente analise as alternativas, que na medida do possível a gente planeje, a gente consiga executar, mas mais importante que tudo isso é dar o passo, é tomar a decisão. E aí mais para frente, quando a gente falar de empreendedorismo, eu vou voltar nisso aqui, porque esse é uma competência que é muito comum entre o protagonista e o empreendedor. A tomada de decisão ela é comum aos dois. Mas aqui, nesse momento de protagonismo, eu resolvi trazer 3 aberturas para a tomada de decisão. A primeira delas é que um ponto super importante para a gente ter em mente é o risco versus o retorno. Então, quanto mais a gente arrisca na nossa tomada de decisão, maior a chance de que a gente tenha um retorno rápido e um retorno objetivo, mas também que a gente tenha falhas ali na tomada de decisão. E guardem isso, que o risco e o retorno, eles vão estar relacionados às falhas. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco. E aí, um segundo ponto é sobre tempo versus assertividade. Então, quanto mais tempo a gente tem para tomar uma decisão, mais a gente tende a fazer da maneira correta, a ser assertivo na nossa decisão. Mas como nem sempre a gente vai ter esse tempo, a gente vai para o terceiro ponto, que feito é melhor do que perfeito. Então, às vezes a gente fica muito preocupado, quando a gente pensa em protagonismo, em fazer tudo da melhor maneira possível. E a gente perde muito tempo operacionalizando e menos tempo colocando em prática. Então, vamos sempre ter em mente de que a gente tem que buscar trabalhar da melhor forma, na melhor performance que a gente puder, mas que a gente também tem que realizar, que a gente tem que pôr em prática, e que feito é melhor do que perfeito. Quando eu comecei a falar sobre tomada de decisão, eu falei sobre falha, sobre erro, e eu não podia falar sobre protagonismo sem trazer esse ponto aqui. Errar, gente, é muito normal e é super desejável, a gente vai errar um monte de vezes na nossa vida, a gente vai errar muito todos os dias. E cada vez mais a gente vê as empresas se direcionando para o erro não como um problema, mas como uma fonte de aprendizado. Então, errar não tem problema. E é esperado, tomara que a gente erre muitas vezes e que quanto mais a gente erre, mais a gente aprenda e mais rápido a gente consiga voltar para o eixo e ter um aprendizado com aquele erro. Então, o recado do erro aqui, da cultura do erro, é que a gente precisa levar o erro com mais naturalidade e menos como um problema e uma falta de capacidade nossa, e mais com foco em tudo que a gente pode aprender com aquele erro que a gente teve. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui de erros que levaram a grandes descobertas e a grande rentabilidade para as empresas e que na hora, às vezes, eles nem perceberam que aquilo poderia ser uma coisa boa, mas que no longo prazo foi. E aí são 2 histórias que eu vou contar para vocês sobre erro. Não sei se vocês conhecem, aliás, todo mundo deve conhecer, post-it, que é esse papelzinho aqui, que vem com uma pequena cola, uma cola bem fraquinha que a gente consegue colar e descolar.
A história do post-it, ela é muito engraçada. O post-it, ele foi um erro, alguém que estava tentando fazer uma super cola, a cola mais potente de todas, numa empresa que chama 3M, e aí essa cola deu errado, mas deu muito errado, porque ao invés de ser uma cola muito potente, ela virou uma cola muito fraquinha. E aí, quando eles fizeram essa descoberta e tiveram esse erro lá no caminho deles, eles falaram, não, essa cola não serve para nada, e deixaram a cola encostada em um lugar. Muitos anos depois, dentro da mesma empresa, uma pessoa decidiu que ela queria fazer um marcador de livro que você conseguisse colar e descolar de maneira mais fácil. E aí alguém nessa empresa lembrou que eles tinham tentado fazer uma super cola que não tinha dado certo e que tinha resultado numa cola muito fraquinha, mas que ia funcionar para essa ideia de algo que colasse e descolasse sem prejudicar o papel. Então, o post-it, que a gente usa tanto no dia a dia, para colar na parede as informações, para colocar lembretes na frente do computador, ele surgiu de um grande erro de alguém, mas que foi aproveitado e que depois virou uma grande marca da 3M, que é a empresa que descobriu isso aí, por um erro. Então, olha como o erro pode ser benéfico para a gente, né, para as nossas descobertas. E um outro é o marca-passo. E aí, se alguém não conheceu o post-it, certamente vai saber o que é o marca-passo, que é um aparelho que as pessoas usam no coração para pessoas que têm problema cardíaco, enfim, para ajudar essa pessoa a garantir que os batimentos estão acontecendo na frequência desejada. O marca-passo, ele era de fato para marcar os batimentos cardíacos. Mas a pessoa que estava idealizando esse aparelho, ele descobriu que ao invés de contar os batimentos, estava liberando uma descarga. E essa descarga estava fazendo com que os batimentos tivessem um passe correto, então que conseguia bater na velocidade esperada. E aí eles foram aprimorando essa invenção e fizeram ela tão pequenininha que ela consegue ser colocada dentro do coração e faz com que o coração da gente consiga bater no ritmo esperado. Então, olha como a gente às vezes fala de erro, de falha, a gente se sente muito mal quando alguma coisa não dá certo, mas olha o tanto de pessoas que já conseguiram trazer coisas boas e aprendizados de erros que aconteceram. Mais uma vez, errar não é o problema é você não levar aprendizado daquilo ali. Então, o segundo recado aqui sobre tomada de decisão, ele é um recado sobre cultura do erro, sobre aprender com o seu erro, sobre se desenvolver. E aí, o terceiro ponto aqui sobre protagonismo é a comunicação. Comunicar é muito importante. E aí, a comunicação ela precisa ser clara e precisa ser objetiva. Comunicar é a ação de participar, é a ação de estar envolvido em algum momento ali. E a comunicação ela só funciona se para a comunicação funcionar, você tem que falar e a outra pessoa precisa te entender. Se você fala e a pessoa não entende, a comunicação não aconteceu. Então, é super importante que vocês consigam se organizar na comunicação de vocês. Toda vez que vocês precisarem fazer uma entrevista, fazer uma colocação dentro da oportunidade de vocês, a faculdade é uma ótima maneira de aprender essa organização para que a comunicação seja clara e objetiva. E aí, a dica de ouro para isso é planejamento. As duas dicas, né, são planejamento e organização. Quanto mais domínio você tem do discurso que você precisa dar, mais fácil é de que você seja claro e objetivo. Então, um dos grandes feitos de um protagonista é conseguir se comunicar, é conseguir ser entendido como um líder e também conseguir aprender com seus erros e desenvolver coisas diferentes para chegar ao topo. Então, é super importante que vocês lembrem disso tudo. Quando a gente falou da primeira vez lá do protagonismo, quando eu trouxe o significado, a gente falou sobre o ator principal. Então, não dá para a gente pensar que a gente vai ser o ator principal da carreira e da vida da gente sem que a gente se esforce, sem que a gente se organize e sem que a gente aprenda com os nossos erros. Então, o nosso primeiro assunto desse bate-papo aqui, que é o protagonismo, eu termino aqui com esse recado de que a gente precisa de comunicar de maneira clara e objetiva, a gente precisa ter humildade para aprender com os nossos erros e
a gente precisa, em primeiro lugar, entender a importância da liderança. E de uma liderança que seja colaborativa, que seja exercido por impacto e por influência em pessoas e gerando mudança. E aí, passando para o nosso segundo tema, que é empreendedorismo. Eu também trouxe esse nome, o significado aqui, sou muito ligada a significados, mas porque às vezes, quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas pensam, mas isso é muito difícil, eu não tenho dinheiro para poder começar o meu próprio negócio. Eu não tenho investimento. Empreendedorismo é coisa de gente que tem dinheiro para investir. Gente, empreendedorismo é muito maior do que isso. Empreender, e aí pela definição, é implementar novos negócios ou mudanças. Então, gerar mudanças no negócio em que você está, na empresa em que você está, também é empreender. E a gente tem que sair dessa impressão de que empreender é só começar um novo negócio. Novos negócios são empreendimentos, mas mudanças na maneira como você realiza as ações dentro da empresa, na maneira como a empresa enxerga os seus clientes, na maneira como a empresa se comunica, tudo isso também são formas de empreender. Tudo que gera alteração, que envolve inovação e que envolve risco, é um tipo de empreendedorismo. E a gente precisa sair desse lugar comum de que empreender é investir e pensar sempre em todas as maneiras que a gente pode mudar o que a gente está fazendo e assim empreender. Começar um negócio novo também é empreender, mas de fato, às vezes isso vai requerer dinheiro, tempo, investimento de alguém, alguma parceria que nem sempre a gente vai ter. E aqui a gente vai falar um empreendedorismo com um foco muito grande em intraempreendedorismo. Então, como nem todo mundo vai ter a possibilidade de começar do zero, como é que a gente pode propor mudanças onde a gente já está? Então, como é que a gente pode trazer esse empreendedorismo para a empresa da qual a gente faz parte? Ou como é que a gente pode se destacar em um processo seletivo usando essa mentalidade de intraempreendedorismo? E aí, 3 pontos que são super importantes para isso. Estudar é importante, então, entender do mercado em que você está inserido, entender um pouco mais do que já está sendo feito, de como é que a empresa funciona, tudo estudar. Para a gente poder propor uma mudança, a gente precisa conhecer como funciona. Então, para intraempreender, você precisa primeiro conhecer, estudar, se informar. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é criatividade. Criatividade não é tudo, mas é uma parte de gerar mudança. E aí, criatividade, mais uma vez, a gente às vezes pensa muito grande, né? A gente pensa que a gente tem que fazer, a gente tem que reinventar a roda. Criatividade, às vezes, é mudar alguma coisa de lugar, mudar um processo, a ordem de um processo, para gerar um benefício no final. Então, a criatividade aqui é olhar com uma perspectiva diferente. Então, não é inventar a roda. Às vezes é mudar alguma coisa de lugar que vai gerar um ganho lá na frente. E aí, por último, a gente precisa ter paciência. Nem todo lugar está preparado para uma mudança e nem toda organização vai aceitar de primeira as sugestões que você tem. E é por isso que é importante ter paciência, ter flexibilidade, sempre tentar propor essas mudanças em cima de estratégia, de maneira inteligente, mostrando os ganhos que isso pode gerar. E aí, às vezes, não vai ser da primeira, não vai ser da segunda, não vai ser da terceira vez. Mas quanto mais ganhos você trouxer e quanto mais você persistir nessa sua ideia, nessa mudança que você quer empreender, mais fácil é de que essas pessoas recorram a você quando eles precisarem gerar alguma transformação. Então, paciência é super importante. Não adianta a gente sair daqui e achar, nossa, vou gerar várias mudanças na minha empresa agora, tá tudo certo, aprendi. Não é assim. Vocês precisam ter bastante resiliência, que é a palavra do momento, né? Para se organizar, fazer essas propostas e, às vezes, começar de novo. A cultura do erro, ela dá essa brecha para a gente, né? De entender que, às vezes, a gente vai falar uma vez, 2, 3 e todo mundo vai falar que isso não é o momento. Você vai respirar fundo, vai começar de novo e uma hora vai dar certo isso aqui. Outro ponto que é super importante quando a gente fala de empreendedorismo, né, é a inovação.
E aí, o primeiro ponto aqui sobre inovação, que é super importante, é a gente diferenciar de uma invenção de uma inovação. Nem toda invenção é uma inovação. E nem toda inovação precisa ser uma invenção. Então, confundi a cabeça de vocês, né? Vou me explicar aqui. Invenção é isso mesmo, é inventar, é trazer alguma coisa nova. Por exemplo, uma nova tecnologia, ou um novo material, inventar uma coisa que seja nova. O post-it foi uma invenção, é uma coisa nova. Mas quando a pessoa fez aquela cola, voltando no post-it, né? Quando a pessoa fez a cola lá atrás, que deu errado, era uma invenção, mas não era uma inovação. Ela não tinha valor. Quando ela descobriu a cola, que não era boa o suficiente, foi uma coisa nova que não gerou valor nenhum. Então, o segredo para inovação é gerar valor. Então, a inovação pode ser um novo uso para alguma coisa que já existe. Porque o importante da inovação não é ser feito do zero, mas é gerar valor. Então, a partir do momento que você consegue trazer valor para alguma coisa, aquilo é uma inovação. A cola, quando ela foi descoberta, ela era uma invenção. Quando ela virou esse papelzinho aqui, o post-it, ela se transformou em uma inovação. Então, a grande diferença entre inventar e inovar é o valor que o seu produto vai gerar para alguém que está esperando aquilo ali. Então, quando a gente pensa em propor ideias e intraempreender, a gente tem que sempre casar isso a uma inovação, a uma mudança que gere um valor. E aí, outro ponto que é super interessante, quando as pessoas falam sobre criatividade, criatividade é importante para inovar, mas não é tudo. Isso aqui, eu coloquei aqui, mas é uma pegadinha. A criatividade não é igual à inovação. Elas são coisas diferentes. Elas são partes de um mesmo processo, mas só a criatividade, então só inventar coisas novas, não significa que essas coisas vão gerar valor, vão gerar mudança e vão, de fato, ser importantes para o processo da empresa de vocês. Então, pensem sempre, quando a gente fala de inovação, em o que eu vou entregar com essa mudança? O que de valor eu vou trazer? Qual que vai ser o avanço que eu posso gerar com essa minha ideia? E aí não precisa ser uma coisa física, não. A gente pensa, às vezes, em inovação, em um protótipo, em um produto. Mas inovação pode ser uma mudança em um processo que já existe, em alguma coisa, em alguma atividade que você já realize, gerando valor. E aí, o último ponto aqui de empreendedorismo, e que eu falei um pouco dele quando a gente falou de protagonismo, é a tomada de risco. O risco, ele está presente tanto quando a gente fala de ser protagonista, né? Então, de tomar a decisão e de tomar o risco junto com essa decisão, quanto quando a gente fala de empreender, então de começar, de mudar o ponteiro, de começar algo novo. E aí, quando a gente fala de risco, é muito importante que a gente seja ousado, que a gente pense grande. Aqui na companhia, a gente tem uma premissa de que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, a ousadia é importante. É importante que a gente faça isso de maneira consciente, que a gente pense nos riscos, retorno, em tudo que a gente falou de tomada de decisão lá atrás. A gente pensar que as decisões que são tomadas, elas sempre são contínuas, é um conjunto de decisão, então elas nunca são decisões isoladas, mas é importante também que a gente corra riscos, que a gente ouse e que a gente busque sempre evoluir. Tem uma fala muito legal que é, se for para você falhar, fale rápido, fale pequeno e continue. E descubra como é que você vai fazer isso melhor. Se você não correr risco nenhum, se você nunca errar, quer dizer que você está se arriscando pouco. E que provavelmente você não vai você vai demorar mais para chegar em algum lugar, ou simplesmente você não vai realizar aquela descoberta, não vai ter uma inovação. Então, correr risco, tomar risco, aceitar isso e falhar fazem parte de todo o processo de crescimento, de aprendizado, de empreendedorismo e de ser protagonista da vida de vocês. Então, o risco é importante, ousar é super importante, mas lembrem-se, fale rápido, tenha um problema ali, erre, levanta e começa de novo. Então, essa capacidade de aprender, de levantar,
de ver o erro, de corrigir, de começar de novo, é o que vai fazer com que a tomada de risco de vocês seja cada vez mais assertiva e que vocês consigam crescer cada vez mais. E aí, então, vou fazer um apanhado aqui de tudo que eu falei para vocês. A gente dividiu esse bate-papo em dois, então, em protagonismo e em empreendedorismo. Quando a gente fala de protagonismo, a gente traz 3 frentes, que é a liderança, que é a tomada de decisão, e aí lembrando muito sobre cultura do erro, e maravilhosa, esqueci a terceira coisa que eu já me perdi aqui, gente, desculpa. Tomada de decisão e comunicação, claro. Olha, não me organizei aqui. Então, e a última que é comunicação, que seja clara e objetiva. Então, para ser um protagonista, essas 3 coisas são super importantes. E quando a gente fala aqui de empreendedorismo, os 3 pontos que eu trouxe a importância de entender que intraempreender também é empreender, a importância de inovar, então de gerar valor naquilo que a gente faz, e de tomar risco, de ousar e de falhar rápido e começar de novo. E para que você consiga chegar a um papel de empreendedor e de protagonista na sua vida, você precisa se preparar. Você precisa entender que o aprendizado ele é contínuo, então não existe um momento em que a gente vai parar de estudar, de se capacitar, de aprender. Vi a Tati falando aí sobre a jornada para o futuro, que é tanto para as pessoas que estão se formando, quanto para as pessoas que já se formaram. Então, essa perspectiva de que a formação não põe fim ao nosso aprendizado é cada vez mais importante. Então, um aprendizado que seja contínuo, uma informação, uma busca por conhecimento e por informação todo o tempo é mega relevante, a gente tem que ter isso em mente. O segundo ponto é sobre que o esforço também tem que ser constante, então não é só aprender, se esforçar, começar de novo, ter energia para a gente poder continuar na busca por conhecimento, por informação. E o último ponto é a humildade. A gente se colocar num lugar sempre de aprendiz. Eu acho que não tem ninguém que saiba tudo e não tem ninguém que saiba tanto que não possa aprender e nem que saiba tão pouco que não possa ensinar. E a partir do momento que a gente entende isso, esses 3 pontos aqui, que o aprendizado ele é contínuo, que a gente precisa se esforçar, que a gente tem que ter humildade para aprender com as pessoas, a gente vai estar um pouco mais próximo de chegar a essa corrida aí, de ser protagonista da nossa vida, de empreender, de trazer uma perspectiva diferente para o lugar em que a gente está. Então, se preparar todos os dias, todo momento da nossa vida, buscar informação, conhecimento e aprendizado é super importante para que a gente consiga cumprir esses pontos que a gente falou aqui. E é isso. Eu acho que eu tentei trazer uma apresentação que fosse um pouquinho mais curta para a gente poder conversar. Eu já vi que já subiram algumas perguntas aqui. Deixei aqui o meu contato, o meu LinkedIn, o site da Ambev, em que a gente divulga as nossas vagas de maneira mais ampla. Então, aqui na feira a gente está divulgando vagas, mas no site a gente divulga o ano inteiro e eu trouxe ele aqui para vocês também. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade de bater esse papo e tomara que a gente consiga estender aqui com perguntas e com interação com vocês. Boa, Lu, vamos lá. Primeiro que várias pessoas estão agradecendo, falando que foi excelente, trazendo vários feedbacks positivos. O Antônio, ele perguntou, é bem legal, assim, você estava falando de cultura do erro, e ele perguntou, mas a maioria dos gestores vê o erro como incompetência, não é isso? E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como é que essa cultura do erro, ela está aparecendo aí no mercado, e falando de Ambev também, né? Essa é uma ótima pergunta. A cultura do erro, ela faz parte dessas empresas mais novas, dessas startups, das empresas menores, porque elas já nasceram num ambiente em que o erro é aceito e que o erro é visto como uma possibilidade de crescimento e de melhoria. Então, quando a gente olha essas empresas mais novas, mais tecnológicas, o erro ele é muito importante nesse cenário. Para empresas maiores, a gente precisa inserir essa cultura. Então, de fato, em alguns lugares, Antônio, pode ser que a gente ainda encontre essa barreira do erro. Mas
errar, a gente vai errar em qualquer lugar. A gente erra na empresa grande, a gente erra na empresa pequena, na startup. O erro, ele não é novo, ele é presente em todos os lugares. O que é novo é a nossa perspectiva do que fazer com ele, a nossa abordagem para o erro. E aí, se você está em um lugar em que em que as pessoas não têm essa perspectiva do erro como aprendizado, às vezes é a sua oportunidade de mostrar isso para eles. Eu falei que eu sou uma entusiasta pelo mundo melhor, pela mudança, às vezes a gente vai perceber que a gente não consegue mudar tudo. Mas e se assim, a empresa não vê o erro como aprendizado? Porque ninguém nunca apontou esse caminho para eles. Então, às vezes, é nosso papel de apontar. Aqui na companhia, se eu trouxesse esse tema com essa abordagem, sei lá, 5 anos atrás, provavelmente alguém ia falar, não, essa menina está falando besteira, a gente não pode errar porque a gente não pode perder dinheiro. Mas hoje a gente tem cada vez mais apoio da alta liderança, dos nossos gestores, dos nossos diretores, dos nossos vice-presidentes para errar. Porque a gente sabe que o erro ele pode trazer um prejuízo, mas ele vai trazer muito aprendizado. E se a gente não tivesse tentado e errado, provavelmente a gente não estaria aqui. Então a gente tem diversos exemplos. A gente às vezes coloca uma marca no mercado e a embalagem não é a melhor, ou o jeito que a gente divulga essa marca não é melhor. Provavelmente já viram alguma marca nossa que surgiu no mercado e depois sumiu. Pode ser que tenha sido um erro, pode ser que ela tenha sido remodelada. Então, a gente hoje traz com muito mais naturalidade o erro, justamente porque a gente sabe o tanto que a gente pode... que no longo prazo, ele pode fazer com que isso pode ser rentável para a gente. Então, hoje, a Ambev é uma empresa que tem essa cultura do erro muito latente. Mas não foi de uma vez, não foi do dia para a noite, a gente teve que lutar muito para chegar nesse ponto. Então, não desistam da primeira vez que vocês trouxerem essa ideia, tentem sempre trazer de novo todas as ideias de maneira inteligente, estratégica, para que as pessoas consigam estar do seu lado e você consiga abrir os olhos para essa nova perspectiva que o mercado está se direcionando, né? Boa, vamos lá, tem várias perguntas aqui. Eu vou aproveitar já responder uma que fizeram aqui. O programa Jornada tem algum requisito de idade? Não, pessoal, não tem requisito. Vocês só precisam estar na graduação ou ter até 1 ano de formado, tá? Ser recém-formados, mas não tem requisito de idade. Lu, o Mário pergunta, e outras pessoas também trouxeram um pouco sobre isso. Qual a dica que você daria para empreender na pandemia, né? Ou até acho que a gente pode estender para um intraempreender nesse cenário mais difícil, né? Porque aqui outra pessoa perguntou também sobre isso, sobre como a gente pode empreender no cenário que a gente está hoje, né? Então, se você tiver alguma dica, alguma sugestão, ou até a realidade que vocês vivem também na Ambev. Boa. Vou trazer um pouco para o nosso cenário e aí depois eu falo de uma maneira mais ampla. Eu não sei se provavelmente vocês já se depararam com alguma, no último ano, né, com alguma live que foi patrocinada por alguma marca nossa. Então, a Boêmia patrocinou lives do Gustavo Lima, a Brahma patrocinou várias lives de sertanejo. E se a gente falasse 2 anos atrás que a gente ia estar patrocinando um evento online de um show de um cantor, todo mundo ia falar, isso não vai pegar, isso é besteira, ninguém vai querer vai assistir show de casa. Não era, naquela época, de fato, não era alguma coisa que teria público. Mas hoje a gente tem feito algumas pesquisas de mercado e tem gente disposta a pagar ingresso por eventos que são online. Então, olha um exemplo aí de alguém que teve uma ideia e que falou, vamos fazer isso, vamos investir nesse evento que vai ser online, na participação disso. Então, o empreendedorismo na pandemia, eu acho que enquanto todo mundo olha na direção de que as coisas não estão dando certo, o empreendedor, ele olha na direção de o que a gente pode fazer para que dê certo. Então, a gente não tinha show em março, abril do ano passado. E eventos são parte importante do nosso marketing aqui na companhia. Comunicar as nossas marcas por meio de experiências para os nossos clientes é super importante. Mas a gente viu que esse jeito não ia funcionar. Então, eu acho que o empreendedorismo na pandemia, nas situações difíceis, é a gente tentar olhar para o lado que as pessoas não estão olhando. Então, é um exercício de calibrar o nosso olho todo o tempo.
Então, eu até vi que me adiantei, que eu vi uma pergunta aqui falando que uma pessoa que começou uma doceria que queria ajuda de como é que a gente conseguiria fazer isso. Como é que consegue fazer o negócio dela funcionar. E conversa muito com isso de como é que a gente consegue empreender. O maior problema do empreendedorismo não é começar. Eu acho que as pessoas têm o direcionamento de como começa. Mas o que vai fazer com que o seu negócio continue no mercado é o tanto que você está disposto a se adaptar ao que está acontecendo. Então, o empreendedorismo na pandemia não é começar, é se adaptar à medida que as coisas forem mudando no dia a dia. Então, a dica até para essa pessoa que falou aqui da doceria e para uma pessoa que quer gerar alguma mudança é você estar atento ao que está acontecendo e quanto mais calibrado o seu olho tiver para mudar, para virar o barco na hora que as coisas estiverem ou dando errado ou que você comece a ver a tempestade vindo, a velocidade em que você conseguir mudar a sua perspectiva vai ditar o tanto que o seu negócio vai perdurar. Então, tem que estar sempre atento às tendências, ao que está acontecendo no mercado, a como é que a gente consegue mudar o curso de ação que a gente tem ali. Então, comecei a empreender na pandemia, com um delivery, mas as coisas estão abrindo. Será que você não consegue fazer alguma coisa que seja presencial? Será que isso não é rentável? Ou então, as empresas voltando, será que você não consegue, por exemplo, vender os seus doces em alguma empresa, fazer algum tipo de parceria? Então, como é que você consegue adaptar a sua realidade ao que está acontecendo? E, mais uma vez, a gente vai falhar, vai quebrar a cara um pouquinho, porque a gente não consegue prever o futuro. Mas quanto mais a gente se adaptar, a gente se forçar a entender a mudança e adaptar o nosso comportamento, mais previsível a gente consegue fazer isso ao longo do tempo. Legal. A Maria Vitória, ela perguntou se vocês têm oportunidade de emprego para a área de biologia, com testes, pesquisas e etc. E aí eu acho que é legal trazê-lo não só para a biologia, mas as oportunidades que existem, se os cursos são muito levados em consideração, onde as pessoas podem, né, buscar isso. Boa, essa é uma pergunta muito legal, Tati. Aqui na companhia a gente não tem nenhuma limitação de curso. Então, por exemplo, a gente tem funcionário aqui que é médico e que está trabalhando como gerente de vendas, por exemplo. A gente tem nutricionista que olha a experiência do cliente. A gente não tem essa limitação, a não ser para cargos que sejam muito técnicos. Então, por exemplo, alguém que vai trabalhar em uma linha de produção e que tem que ter um conhecimento técnico sobre manutenção de máquina, alguma coisa assim. A não ser estes cargos que são muito específicos, para a gente não faz diferença se você é formado em agronomia, em psicologia ou em administração. Se você tiver interesse nas nossas vagas e se a gente entender que você tem um fit com a nossa cultura, isso não vai ser impeditivo de maneira alguma. Inclusive, a gente acha muito legal que a gente tenha visões diferentes, porque a diversidade de aprendizado, de carreira, faz com que a gente tenha perspectivas cada vez mais abrangentes sobre os nossos problemas. Então, um mesmo problema, quando a gente coloca um problema numa sala com 10 administradores, eles provavelmente vão chegar em uma solução muito parecida entre si. Mas se a gente coloca um problema numa sala em que tem um administrador de empresas, um psicólogo, um biólogo, um engenheiro químico, a probabilidade que a gente traga pontos de vista diferentes é muito grande. Sobre biologia específica, eu não consigo pensar em um cargo muito técnico que a gente tenha para essa área, mas o que não significa que se você tiver interesse de trabalhar com a gente não vai ter uma oportunidade para você. A gente tem oportunidade em todas as nossas áreas, independente do curso de formação. Completando essa pergunta, tem algumas pessoas perguntando, Lu, sobre idade, se é uma barreira para vocês. Não é uma barreira, a gente sempre fala muito sobre experiência, sobre aprendizado e muito mais sobre o que você fez com o aprendizado, o que você trouxe desse erro que você teve do problema. Eu vi até uma pergunta aqui sobre processo seletivo, eu não li direito, porque como eu estou falando, às vezes ela sobe aqui, eu só leio um pedacinho. Sobre entrevista e tudo. Quando a gente busca alguém no mercado, quando a gente faz uma entrevista, um processo seletivo, a gente está muito mais preocupado em como é que você consegue acionar
as coisas que você já aprendeu, as coisas que você viveu, e como é que você consegue colocar isso para você tomar as decisões aqui dentro, do que especificamente na idade que você tem, se você tem muita ou pouca idade, se você teve 1 ou 10 empregos, isso não faz tanta diferença para a gente. O que faz diferença para a gente é como é que você vai conseguir associar os aprendizados que você teve, as experiências, para essa experiência futura que seria aqui com a gente. Lu, tem um monte de perguntas sobre Ambev agora, perguntando se vocês estão contratando para trabalho remoto, e se as entrevistas estão sendo online ou presencial. Acho que é legal se você puder falar um pouquinho dessa mudança para o online, como é que está para vocês. Boa. Eu não consigo dar essa resposta de maneira geral, porque a Ambev é muito grande e a gente tem operações. E aí vou explicar de maneira rápida. A gente tem operações em todo o Brasil e a gente divide as nossas operações entre mundo vendas, que seria o que a gente chama de comercial. Então, é tudo que é comercial, venda, entrega. A gente tem um mundo que é o mundo fabril. Então, tudo que é produção antes de entregar para os pontos de venda, né? Então, a nossa produção toda. A gente tem um mundo que olha só tecnologia, então que suporta os mundos comercial e fabril. A gente tem centros de excelência, a gente tem fábricas verticalizadas, então em alguns lugares a gente faz as nossas próprias garrafas de vidro, as nossas latas. Então o negócio da Ambev, ele é muito grande. E aí eu não conseguiria dar uma resposta que serviria para todo o nosso negócio, mas eu vou explicar um pouco do nosso direcionamento. Onde a gente não tem estrutura para realizar os nossos processos presencial, então nos lugares em que a gente está com uma situação crítica ou que não é seguro para que as pessoas estejam reunidas para fazer um processo seletivo, a gente tem tentado ao máximo fazer os processos de maneira virtual. Então, essa mesma ferramenta que que vocês estão usando para o webinar aqui, o Zoom, é a ferramenta que a gente usa aqui na companhia e pela qual a gente faz a maioria das nossas entrevistas hoje, já que nem sempre é seguro que a gente esteja presencialmente. Sobre o trabalho, a gente tem alguns trabalhos que precisam ser presenciais, então a gente não consegue ter, por exemplo, um operador de máquina trabalhando remoto, a gente não consegue ter um representante de negócios, que é similar a um vendedor, nem sempre a gente consegue ter ele realizando o trabalho de casa. Quando as regras de saúde e sanitárias não nos permitiam ir para a rota, a gente ficava de casa. Mas a partir do momento que a gente adaptou, que a gente entendeu que é seguro, a gente deixa as pessoas irem para a rua. E a gente revisita isso, Tati, toda semana, assim. É muito vivo para a gente, porque a gente não pode colocar um dos nossos funcionários em risco. Então, toda semana a gente faz reuniões para entender se é seguro, se não é seguro, quem que pode, quem que não pode voltar. As pessoas de grupo de risco, a não ser que sejam vacinadas, estão todas em casa. Então, isso é super sério para a gente. Sobre o processo seletivo. Sobre o trabalho, existem algumas realidades em que a gente consegue fazer ele remoto e outras que a gente não consegue. Então, não existe um direcionamento 100% para trabalho remoto e nem 100% para trabalho presencial. A gente está entendendo o cenário e, à medida que as coisas estão evoluindo, a gente está tomando as decisões. Então, não tem um direcionamento. Se a gente tem... eu não vi nenhuma vaga que a gente falou que é 100% remota, porque se a situação, à medida que a situação for melhorando e as coisas forem se ajeitando, a gente pode voltar para o escritório. Do mesmo jeito que se as coisas regridem, a gente também volta nas nossas decisões e faz de casa. Eu, por exemplo, estou em casa, está liberado voltar para o escritório com uma lotação mínima de 20%. Então, eu vou no escritório uma vez na semana e nos outros dias eu fico de casa. Não existe esse direcionamento para vagas remotas ainda. Legal, Lu. Tem, assim, pessoal, eu sei que tem um monte de gente perguntando de profissões específicas, de formações específicas, mas como a Lu falou, assim, é um pool de possibilidades muito grande, né? A Ambev é muito grande, é uma empresa que está no Brasil inteiro. Então, como sugestão, dei uma fuçada lá, tá no site, Lu, ou no LinkedIn as vagas? As vagas estão todas no site. Eu acho que o LinkedIn, como cada vaga que você coloca, as demais vão indo para baixo, pode ser mais difícil de procurar. Então, no nosso site é bem mais fácil. Você consegue procurar por localidade, por área de interesse, se é turno completo, às vezes se é uma vaga para aprendizagem, para estágio, tudo a gente coloca descrito no site. Então, o site eu até projetei aqui, mas ele é bem fácil. É queroserambev.com.br. Lá já direciona para o nosso site de vagas.
Aí, pessoal, todo mundo que está com dúvidas, né? Eu vi que tem, pode pedagogia, pode tecnologia, enfim, tá tudo lá. Fiquem à vontade para vocês fuçarem, tá? Acho que tem uma pergunta aqui que é legal, acho que talvez junte um pouco com a questão do empreendedorismo, do protagonismo, né, da comunicação, de tudo que você trouxe, que é, para aqueles que estão começando agora no mercado, de que forma podemos nos preparar para destacar o nosso perfil? E aí, acho que se você puder dar algumas sugestões aí para o pessoal, né, além de todas as que você já falou. Boa, essa é uma pergunta muito latente, e a gente aqui na companhia, a gente está muito próximo desse público, né? De pessoas que estão se formando, que estão entrando no mercado de trabalho, que às vezes não tem tanta experiência. E uma dica que eu sempre dou é que o autoconhecimento é o ponto principal para você participar de uma entrevista. Não existe ninguém no mundo que vai conhecer você melhor do que você mesmo, e se conhecer para participar de um processo seletivo é a chave para que você vá bem naquele processo. Então, entender quais são os pontos que você precisa desenvolver, mostrar que você está correndo atrás desses pontos. Então, às vezes, tem umas perguntas muito clichês de entrevista, né? Qual que é o seu ponto positivo? Qual que é o seu ponto a desenvolver? O que você está fazendo sobre isso? Então, ter domínio sobre as coisas que você faz bem, as coisas que você precisa trabalhar, o que você está fazendo para melhorar isso é super importante. E outro ponto importante, e aí eu falei muito aqui, e eu acho que é uma palavra muito legal para quando a gente está participando de um processo seletivo, é aprendizado. As empresas elas estão cada vez mais preocupadas com a experiência do candidato e com as experiências que o candidato tem para trazer para dentro da empresa. Então, sempre pensar nas coisas nas oportunidades que você teve, o que você aprendeu, o que você desenvolveu, em que oportunidade que você foi protagonista. Então, às vezes a pessoa nunca teve uma experiência de trabalho e está indo para uma entrevista. Mas traça uma linha do tempo e pensa tudo que você já fez na sua vida. A gente tem um direcionamento a pensar de que a nossa vida começa o dia que a gente entra na faculdade ou quando a gente pisa no nosso primeiro emprego. Mas a gente aprende do dia que a gente nasce até o dia atual, né? Até o dia que a gente vai embora. Então, a gente tem aprendizado todos os dias. A gente empreende em várias oportunidades da vida da gente. A gente aprende todo dia. Então, sempre que as pessoas vão participar de um processo seletivo, e quando eu vou auxiliar, eu falo, faz uma linha do tempo, pega um papel em branco e escreve tudo que você já fez na sua vida. Então, sei lá, a oportunidade que eu tive de participar de um grupo de jovens. Às vezes as pessoas não conseguem pensar, né? O grupo de jovens pode te ensinar a trabalhar em equipe, pode te ensinar a ouvir o outro, a trabalhar na dificuldade, né? Às vezes ali o orçamento é pequeno, a gente não sabe por onde começar. Ou então a pessoa fala, eu nunca trabalhei, eu só joguei futebol. Jogar futebol ensina um tanto de coisa. Natação, tem gente que fala, eu fazia natação. A natação ensina a gente a ter disciplina, a ser organizado. Eu toco um instrumento. Tocar violão te ensina a ter atenção aos detalhes, a saber ouvir o outro. Então, toda ação que a gente tem, ela traz um ensinamento para a gente. E o processo seletivo, ele é muito sobre as experiências que você tem. Então, não pense que na hora de uma avaliação, a gente vai avaliar o que está escrito ali, só o currículo. A gente avalia muito do que você fala. Então, pense, sempre que você for participar de um processo seletivo, faz essa linha do tempo, pense em tudo que você já aprendeu, tudo que você já fez na sua vida, e sempre que você for falar das suas experiências, não limita elas ao dia que você começou a trabalhar ou ao dia que você entrou na faculdade. A gente tem muita coisa para falar, muita coisa para ensinar, muita coisa legal que a gente fez na nossa vida. E, às vezes, a gente não consegue ter essa perspectiva. Então, a dica para processo seletivo é isso. Pensem na vida de vocês como uma jornada e em tudo que vocês já aprenderam, tudo que trouxe vocês até aqui, que formou vocês. E aí eu tenho certeza que a hora da entrevista vai ser menos desesperadora, né? Menos uma avaliação e mais você contar um pouco da sua história. Gente, tem muita pergunta, muita coisa. A gente queria muito responder todo mundo, mas assim, eu sempre falo que eu fico até nervosa. Eu vejo tanta pergunta subindo e eu queria dar conta, né, de poder ajudar, e a Luísa também, mas a gente tem um tempo mais restrito. A Lu deixou os contatos dela. Lu, você quer repetir seus contatos? Quer colocar no chat? Que eu acho que também é um ponto aí de contato, se alguém precisar.
Vou colocar meu LinkedIn aqui e vou colocar de novo o site de vagas da companhia, então, por caso de vocês terem alguma dúvida, tenham paciência comigo no LinkedIn, gente, porque assim, eu sou uma e chegam muitas coisas, então, às vezes, eu demoro um pouco, mas vou responder, podem ficar tranquilos. Boa, então ela vai deixar aqui os contatos, depois eu passo também os nossos, fica aí o convite para todo mundo que quiser participar do Jornada para o Futuro, lá vocês também vão ter conversas com a Luísa e outras pessoas da Ambev, então fica aí a sugestão para todos vocês. Lu, suas palavras finais para eu chamar a Luíne. Obrigada por estarem aqui, por me ouvirem até o fim, por terem paciência aí para me mandar tantas perguntas, como a Tati falou, eu queria responder todas, mas o tempo é finito. Tomara que a gente se encontre e que vocês aproveitem muito esses 3 dias de palestras, de bate-papos, que vocês consigam aprender. Lembrem-se lá, né? Anotem tudo, se organizem, que seja muito proveitoso para vocês e que vocês estejam cada vez mais preparados para esse mercado de trabalho que está mudando tanto e que precisa tanto de gente que esteja disposta a aprender. Boa, obrigada, super agradeço você ter vindo. Como Jornada, agradeço, né, a sua parceria e agradeço a Edux pelo espaço. Luíne, vou te chamar para você falar, porque tem um monte de pergunta também em relação à lista, em relação à gravação, que daí eu acho que é com você. Sim, claro. Obrigada, Tati, Luísa. Obrigada, Damião, por trazer aqui acessibilidade à nossa feira. Bom, queria só agradecer vocês, acho que foi ótimo. A gente também aprende muito e ganha muito aqui participando da live, não só quem está como convidado e aluno, mas eu aprendo demais, então foi incrível. Respondendo só algumas dúvidas em relação a horas complementares para quem é aluno, não tem lista, tá? Não se preocupem, porque no momento de registro da feira, quando vocês colocam a matrícula, a gente já vai colocar isso automaticamente no CIA de vocês, então as horas complementares vão ser computadas até o final do evento. E eu queria só deixar claro que a gente tem uma programação muito bacana de lives, vai ter outra live hoje às 17, outra às 19. Vocês conseguem acompanhar essa programação no auditório da feira, então vocês colocam o auditório, tem um documentozinho lá com toda a programação, então fiquem ligados e aproveitem, que tem muita coisa bacana para acontecer ainda. Obrigada, pessoal.